30 bilhões de reais. Esse é o valor anunciado para o maior programa rodoviário da história do estado de São Paulo. Um número tão grande que, para muita gente, parece apenas mais uma manchete. Mas no Brasil estratégico, a pergunta nunca é apenas quanto dinheiro foi anunciado. A pergunta é: o que está por trás desse movimento? Porque quando bilhões começam a se mover, o tabuleiro também se move. Mais de 1.500 obras, 250 mil empregos prometidos, mais de 22 mil quilômetros em melhorias. À primeira vista parece apenas progresso, mas em política, em economia e em poder, grandes cifras nunca representam apenas obras, representam estratégia, representam influência, representam disputa. E é exatamente aqui que começa a história que poucos estão enxergando. Porque a questão talvez não seja se esse plano é grandioso. A questão é o que realmente está em jogo. O programa foi apresentado como uma revolução. Mais mobilidade, mais segurança, menos custo logístico, mais desenvolvimento, mais prosperidade. Tudo isso soa poderoso. Mas toda promessa gigantesca traz uma pergunta inevitável. Quem controla a execução? Quem fiscaliza? Quem ganha primeiro? Quem assume o risco? E quem paga a conta no final? Porque o que parece apenas asfalto pode ser muito mais do que asfalto. Pode ser um redesenho de poder econômico. E isso muda tudo. Quando se fala em mais de 1.500 obras, não estamos falando apenas de concreto e máquinas. Estamos falando de reorganizar fluxos, rotas, comércio, logística, investimentos e influência regional. Estradas não são apenas estradas, são corredores de poder. Definem para onde a riqueza circula, quais regiões crescem, quais regiões atraem capital, quais setores ganham vantagem. Isso é geopolítica interna. E no Brasil estratégico é exatamente isso que observamos. Porque infraestrutura é poder. Sempre foi. Olhe para a China, olhe para os Estados Unidos, olhe para as disputas globais por portos, corredores e energia. Todos entenderam uma coisa: quem controla a infraestrutura, controla a competitividade. Agora a pergunta: esse programa posiciona São Paulo para o futuro ou abre riscos que poucos estão debatendo? Porque quando 30 bilhões entram em jogo, interesses gigantes entram junto. E aqui está o primeiro alerta. Quanto maior o volume de recursos, mais difícil o controle. Mais difícil a fiscalização. Mais difícil impedir ineficiências. Mais difícil evitar desperdícios. Mais difícil garantir que cada bilhão entregue o que prometeu. Esse talvez seja o primeiro ponto oculto. O risco não está no anúncio, está na execução. Porque anunciar bilhões é fácil. Executar bilhões é outra história. São centenas de obras sob diferentes órgãos, concessionárias, reguladores, contratos, cronogramas, interesses e responsabilidades pulverizadas. E quando a responsabilidade se espalha demais, muitas vezes ninguém responde plenamente por tudo. Esse é o verdadeiro teste. E quase ninguém está falando disso. Fala-se dos empregos, das obras e das promessas, mas pouco se fala do desafio monumental de governar tudo isso. E governança é onde projetos bilionários sobrevivem ou fracassam. Agora pense nos 250 mil empregos prometidos. Impressionante. Mas sempre vale perguntar: que empregos? Por quanto tempo? Com qual impacto estrutural? Porque empregos gerados por obras são importantes, mas muitas vezes são temporários. A questão é: isso gera legado econômico duradouro ou apenas impulso momentâneo? Essa pergunta importa. Agora olhe para a narrativa da prosperidade. Menor custo para o produtor, mais segurança, mais mobilidade e mais competitividade. Tudo isso pode ser real. Mas existe uma pergunta quase invisível. Quem captura primeiro os benefícios disso? A população ou grandes grupos econômicos? Porque toda grande infraestrutura beneficia muita gente, mas raramente beneficia todos na mesma proporção. Alguns ganham muito mais, e entender quem ganha mais é entender poder.
Quando corredores logísticos são fortalecidos, exportadores ganham, grandes cadeias produtivas ganham, concessionárias ganham, mercados ganham. Isso não é necessariamente ruim, mas precisa ser entendido, porque isso também é parte da história. Agora chegamos a um ponto sensível. Pedágios, concessões, financiamento e custos futuros. Toda grande expansão levanta essa questão. Quem financia? Como financia? Qual retorno? Para quem? Porque muitas vezes o benefício aparece primeiro e o custo aparece depois, na tarifa, no usuário, no contribuinte, no orçamento. Essa é uma discussão crucial, mas quase nunca é o centro da narrativa. Observe um detalhe estratégico. Muitos projetos anunciados não são apenas rodovias, são corredores produtivos, rotas do agronegócio, fluxos logísticos e conexões estratégicas. Estamos falando de infraestrutura que pode redefinir competitividade, mas também pode concentrar ainda mais poder econômico. E isso merece atenção. Porque é aqui que o tabuleiro aparece. E no Brasil estratégico, é exatamente nesse ponto que a análise começa. Agora vem a grande pergunta: quem fiscaliza um projeto dessa magnitude? DR, Artesp, concessionárias, múltiplos atores, múltiplos interesses, múltiplos riscos. Tudo isso exige uma capacidade institucional gigantesca, porque um projeto bilionário sem fiscalização robusta é vulnerabilidade. Imagine atrasos, custos adicionais, obras abaixo do prometido, revisões contratuais, cronogramas estourados. Esse cenário é impossível? Não, é historicamente comum em megaprojetos. E por isso vigilância importa tanto, porque o risco não precisa virar escândalo para ser problema. Ineficiência também destrói valor, e muitas vezes silenciosamente. Agora chegamos a um ponto ainda mais profundo. Talvez essas obras sejam mais do que infraestrutura. Talvez sejam posicionamento. Porque no mundo em disputa, logística virou geopolítica. Portos importam, corredores importam, rotas importam. São Paulo se mover nesse tabuleiro não é pequeno, é estratégico. Mas estratégia sem controle pode virar vulnerabilidade. Pense no simbolismo. O maior programa rodoviário da história. Essa frase não é neutra. É construção de narrativa, demonstração de força, mensagem política. Mas toda narrativa grandiosa cria expectativa gigantesca. E quanto maior a promessa, maior o custo do fracasso. Agora, uma pergunta desconfortável. E se isso também for construção de capital político? Vale refletir. Porque grandes obras, historicamente, sempre foram instrumentos de projeção política. E entender isso muda como você enxerga o anúncio. Você deixa de ver apenas infraestrutura e começa a enxergar estratégia. Esse é o olhar do Brasil estratégico. Porque existe o tabuleiro das obras e existe o tabuleiro do poder. E eles raramente estão separados. Agora, a verdade oculta. Talvez ela não esteja em algo secreto. Talvez esteja em algo muito mais profundo. Na complexidade que quase ninguém discute. Na fragilidade potencial da execução. Na pulverização das responsabilidades. Na possibilidade de grandes promessas dependerem menos do anúncio e mais do que acontece quando as câmeras se apagam. Essa é a revelação. Porque o verdadeiro teste não é lançar, é entregar. Agora pense no impacto no seu bolso. Isso não é distante. Logística afeta frete. Frete afeta alimentos. Afeta a inflação. Afeta a competitividade. Afeta preços. Afeta você, diretamente. Por isso essa história importa. Imagine o cenário positivo. Obras entregues, custos sob controle, mais produtividade, mais competitividade, menos gargalos, mais crescimento. Isso seria transformador. Pode acontecer? Pode, mas depende de uma coisa: transparência. Sem transparência, o risco cresce. Com transparência, o potencial aumenta. Talvez o maior programa rodoviário da história seja também o maior teste institucional dessa geração. Porque testa a execução, testa a fiscalização, testa a governança, testa a capacidade do Estado, testa a relação entre promessa e entrega.
Se bem executado, isso pode fortalecer São Paulo por décadas. Se mal executado, pode gerar passivos por décadas. Porque não estamos falando apenas de obras. Estamos falando de futuro. 30 bilhões podem construir estradas, mas só transparência constrói confiança. Talvez a verdadeira ameaça não esteja em conspirações, mas na ilusão de que bilhões anunciados significam automaticamente bilhões bem aplicados. Não significam. Agora a grande pergunta: esse pacote será lembrado como marco de transformação ou como o maior ponto de interrogação da infraestrutura paulista? Hoje ninguém sabe. Porque o jogo real começa agora, na execução, na fiscalização, na cobrança, na vigilância. É aí que o tabuleiro se move. E no Brasil estratégico, nós olhamos além da manchete, porque a notícia é só o começo. O jogo real está por trás dela. Talvez a maior revelação seja essa. Não estamos apenas vendo um programa de obras. Estamos vendo uma disputa sobre como o futuro será construído. Porque quando o tabuleiro se move em São Paulo, o Brasil sente. Na economia, na política, no mercado, no bolso. Tudo está conectado. E essa talvez seja a parte que quase ninguém está vendo. No fim, Não se trata apenas de asfalto, nem apenas de bilhões. Trata-se de confiança. Trata-se de poder. Trata-se de futuro. E é exatamente aí que o verdadeiro tabuleiro começa.